win. Porém, poucos anos depois, eles se retiraram do Vietnã humilhados e destroçados. Como os Estados Unidos puderam perder? Agora, novas pesquisas no local e depoimentos de veteranos dos dois lados estão ajudando a explicar por que os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, não conseguiu vencer o pequeno e miserável Vietnã do Norte. Campos de batalha. Detetives no Vietnã. Quando o presidente Kennedy mandou os primeiros norte-americanos ao Vietnã em 1961, fez isso com a convicção de que os Estados Unidos fossem os líderes naturais do mundo livre. Inspirada pelo carismático jovem presidente, grande parte da população achava que era dever deles defender a democracia no mundo todo. I guess we all just pretty much believed in what we were doing. And I wanted to go to Vietnam because it was just what John Kennedy had talked about in 1961, about bearing any burden and supporting any friend. And to me, it was just an extension of what he had talked about. Então, com a confiança inabalável e acreditando na sua causa, os Estados Unidos entraram na guerra. O objetivo era impedir o que eles viam como o perigoso avanço do comunismo pelo mundo. All communists in the world were working together. And their job was, in the end, to overthrow the United States. And that the way to defeat those communists, or at least to hold the line against them, was containment. O Vietnã era um país dividido. A missão das forças norte-americanas era dar apoio ao governo do Sul, derrotando os comunistas do Norte. Mas foi tudo muito diferente. Os norte-americanos tiveram que enfrentar o exército dos norte-vietnamitas, mas também encontrar uma guerrilha sustentada pelos comunistas dentro do Vietnã do Sul, o Viet Cong. Em 1968, havia quase 500 mil de soldados norte-americanos no Vietnã do Sul. A batalha tinha sido longa e sangrenta, mas agora os norte-americanos estavam confiantes que a vitória seria deles. 30 de janeiro de 1968. Era a véspera do Ano Novo Lunar Tet, e as ruas da capital sul-vietnamita Saigon estavam cheias por causa do feriado. Então, de repente, tudo mudou. Toda a cidade, o Viet Cong realizou ataques surpresa contra postos norte-americanos e sul-vietnamitas. And the significance of attack wasn't just that all of a sudden here was an attack, it's where the attack occurred, which is now the North Vietnamese and the South Vietnamese insurgents were attacking the cities. E não foi só em Saigon. Aconteceram centenas de ataques em todas as cidades importantes do país. O Viet Cong estava tentando provocar uma revolta popular para derrubar o regime sul-vietnamita. A ofensiva do Tet de 1968 acabou se tornando o ponto decisivo da Guerra do Vietnã, mas não como o Viet Cong havia planejado. Aquele era um novo tipo de guerra. Era a primeira a entrar direto na casa das pessoas. O historiador Scott Lucas está convencido de que a TV pode ter sido um dos motivos da derrota dos Estados Unidos no Vietnã. Ele está procurando provas nos milhares de latas de filmes feitos para a TV.
Vietnam is not the first media-saturated war, but Vietnam in degree is a different war. Now you have television as well as film and as well as radio. Os filmes dos noticiários refletem o otimismo dos que foram lutar na guerra de Kennedy. I believe in what we're fighting for. We're fighting for freedom. It's something that we all value, and I think we're doing the right thing in this. The American media was not opposed to U.S. intervention in Vietnam from 1964 with the use of air power and 1965 with the use of ground troops. Most of American news and American documentaries were very supportive of the government effort. Mas com a violência da ofensiva do Tet, os jornalistas e as equipes de TV mudaram a maneira de cobrir a guerra. Ficou claro para eles pela primeira vez que as tropas norte-americanas estavam muito vulneráveis. When you see enemy troops in Saigon, opposite the street from your hotel, when you see them in the U.S. Embassy, that safe haven for all Americans, then something serious has occurred. A mudança na cobertura da TV não foi o único problema para os Estados Unidos. Andrew Priest é um historiador que estudou a ofensiva do Tet. Ele veio ao Vietnã com um novo objetivo. Ele não vai pesquisar documentos, vai falar com as testemunhas oculares e procurar pistas que levem ao motivo do fracasso dos norte-americanos. O ataque pegou os norte-americanos totalmente despreparados, embora tenha sido planejado embaixo do nariz deles. O problema era saber quem era o verdadeiro inimigo. That idea of the guerrillas and the civilians being together mixed was always a great problem. We were aware of the fact that, you know, if these civilians were liable to be the people who were putting out the mines and booby traps. They were probably carrying messages for the VC, such things. We were aware of that. We never developed any means at all of distinguishing one from another. It couldn't be done. Os comandantes norte-americanos não souberam avaliar a grande infiltração do Vietcong nas cidades do Vietnã do Sul. A lanchonete Go To Ai era muito frequentada pelos soldados norte-americanos e sul-vietnamitas. E também foi o QG da célula Vietcong mais importante em Saigon. Phấn khởi thôi, chứ không có sợ gì cả. Và quân Ngụy nhất là Cao Kỳ đó, còn đến ăn phở Nguyễn Cao Kỳ ấy. Còn đến ăn phở của tôi là hai tiệm phở ở trên. Foi nesta sala que a ofensiva do Tet foi planejada. Enquanto o plano era feito aqui em cima, To Ai servia comida aos norte-americanos lá embaixo. This is almost a shrine to the Tet Offensive. It really makes you aware of how significant Tet was to the whole war. O Serviço de Informação norte-americano não conseguiu detectar a articulação do plano do Vietcong. Mas a ofensiva também precisava de homens com armamentos. Eles teriam que vir do Vietnã do Norte. E o Serviço de Informação também não conseguiu detectar essa movimentação. Para entender por quê, Andrew Priest está juntando pistas para tentar encontrar vestígios da lendária rota de suprimentos dos comunistas, a trilha Ho Chi Minh. I really did want to get out and see for myself whether there was anything left of the trail and also, perhaps more importantly, the kind of countryside that it went through. A trilha Ho Chi Minh era uma rota de 1.500 quilômetros vital para a causa norte-vietnamita. Đường ấy chúng tôi gọi là mà tất mọi người gọi là cái đường huyền thoại. Tão milagrosa que nem a tecnologia do serviço secreto nem os intensos bombardeios conseguiram destruí-la. 5 de fevereiro de 1968.
Depois de uma semana de duras batalhas, os norte-americanos recuperaram o controle de Saigon. Mas em outro local, os comunistas do Vietcong estavam à espreita, recebendo suprimentos e reforços pela trilha Ho Chi Minh. The Ho Chi Minh Trail was absolutely crucial to the Tet Offensive, to the preparation for it. It was absolutely necessary to get as much material, but also as many men down into the south in order for the Tet Offensive to be successful. Andrew Priest viajou até a província de Quan Loc, no interior do Vietnã, para encontrar vestígios da lendária trilha de 1.500 quilômetros. Começando ao norte, nos arredores de Muja e Ban Carai, a trilha passava por Laos e pelo Camboja, antes de cruzar a fronteira com o Vietnã do Sul. At the very beginning of the war, Ho Chi Minh Trail is rudimentary. It is literally walking trails through the jungle. And soldiers go through great hardship to make it down that trail. It's very difficult to move logistic support down that trail. Fotografias norte-vietnamitas e o material do reconhecimento aéreo norte-americano começaram a dar uma ideia de como a trilha funcionava. Sophisticated simplicity was the key. The most obvious way to transport things along the Ho Chi Minh Trail was by foot, but also bicycles, for example, were vitally important. This gave them the advantage of great maneuverability and mobility. No início da guerra, os norte-vietnamitas transportavam apenas 400 toneladas de suprimentos por dia. Mas em 1968, mais de 10.000 caminhões passavam pela trilha todos os dias. Os norte-americanos estavam desesperados para acabar com a atividade na trilha e recorreram à tecnologia de ponta para ajudá-los. No Museu da Guerra, em Hanoi, existem relíquias dessa operação norte-americana. O EDSIT era um detector sísmico de intrusão desenvolvido a partir da tecnologia usada para localizar submarinos soviéticos. Milhares foram lançados sobre o Vietnã. What we have here is an actual piece of American equipment. This is an American remote sensor. It would have been dropped from an aircraft. It would have been coming through the jungle canopy. It would have been going incredible speed, rotating. The idea was that most of this would have been buried under the soil. And what this was designed to do was to give the Americans information on the movement of the Viet Cong. O EDSIT conseguia captar as vibrações e até o calor dos corpos dos soldados que passavam. Esses sinais eram transmitidos para as bases norte-americanas. Locais com excesso de movimentação eram imediatamente bombardeados. Milhares de sensores foram lançados na região da trilha de Ho Chi Minh. E mesmo assim, os norte-americanos não conseguiam acertar o alvo. For every technological advance there is in war, there's a dumb solution. And the Vietnamese were very, very good at coming up with solutions to American technological advances. Em vez de simplesmente desarmar o EDSIT, apelidados jocosamente de árvores tropicais, os norte-vietnamitas usaram a tecnologia dos norte-americanos em proveito próprio. Mình có cái khu nào đấy mà mình có thể mình nhấc ra chỗ khác, hoặc là mình để đấy thì mình đưa cái máy nổ ở đấy nó phát tiếng động ra, rồi nó đến thì nó ném vào đấy thì mình đi đường khác, cho nó để kéo nó đến nó ném thì nó mắc mưu mình thôi. E as bombas norte-americanas caíam distantes do verdadeiro alvo. A quantidade de bombas lançadas somente na trilha Ho Chi Minh foi a mesma que foi lançada sobre a Alemanha durante toda a Segunda Guerra Mundial.
Embora eles tenham sido enganados quanto ao centro de atividade, a trilha podia ser vista nas fotografias de reconhecimento aéreo. Though we put great pressure on that trail, we never close it down. It's never ineffective. Ao estudar seu engenhoso traçado, Andrew Preece começou a entender o motivo do sucesso da trilha Ho Chi Minh. In order to keep the supplies running, there was no point in having just one single trail. So in fact, they had to have a series of trails that could be used on any particular given day at any particular time. This meant that if the Americans bombed one particular trail, they had another one available. Or, of course, they could build one very, very quickly because this was very important to them. Em vez de ter um único caminho, a trilha na verdade era um emaranhado de picadas e passagens camufladas que zigue-zagueavam dentro de um corredor de até 50 quilômetros de largura. Também havia centenas de atalhos ligando as trilhas paralelas. Portanto, se uma delas fosse bombardeada, o transporte poderia ser feito por uma rota alternativa. This photo really encapsulates what the Ho Chi Minh Trail was all about. The Americans have bombed this bridge here, but in fact the Vietnamese have not been deterred by this, and in fact they built 2 further bridges with 2 further tracks. And I think this really encapsulates the American dilemma. No matter what they do, the Vietnamese will always find a way through. They'll always find a way to keep their supplies running. Com sua pesquisa, Andrew Preece conseguiu ter uma ideia geral de como a trilha Ho Chi Minh funcionava. Actually seeing the Ho Chi Minh Trail, you realize what the Americans were up against. And you start to realize how, I suppose, misguided they really were about the whole effort. They saw it very much in Western terms, and yet they came up against these people who were absolutely single-minded in their effort and in their determination to achieve their final ends. O engenhoso traçado da trilha permitiu que o Vietcong do Sul recebesse os armamentos para realizar a ofensiva do Tet. Mas quando enfrentavam os norte-americanos em um combate, eles ainda continuavam em grande desvantagem. Um dos equipamentos do exército garantia a superioridade dos norte-americanos no Vietnã: o helicóptero. Ele era crucial para a estratégia predominante dos Estados Unidos: procurar e destruir. Strategy search and destroy is actually very simple. To go into an enemy-held area, search for that enemy. What you hope to do is pin large enemy forces in place and destroy them. Para aplicar esse novo conceito de ataque, o exército norte-americano criou uma nova divisão: a 1ª Cavalaria Aérea. No papel, essa mobilidade no ar dava aos norte-americanos uma grande vantagem. Entretanto, a situação em terra contava uma história bem diferente. You don't move a battalion into an enemy area and have the enemy not know about it. You move large, ponderous units into an area where the enemy knows the terrain, the enemy probably lives there, and the enemy is built for speed and wants to get away. That enemy will, in fact, get away. In many ways, you're trying to strike a gnat with a sledgehammer. E com o passar do tempo, a aparente inutilidade desses ataques começou a diminuir o moral dos soldados. Month in and month out, we couldn't see that we were making any progress. And we went to the same places over and over. We'd leave, we'd go back, and we'd fight again. And leave and go back and fight again. There was absolutely no awareness that we were making any headway at all. If there's no progress being made in the war, then why am I losing all these men around me? Why am I losing so many friends? Um local em particular foi o alvo de constantes ataques desse tipo durante toda a guerra. Apenas a 50 quilômetros de Saigon ficava uma região fundamental para os comunistas conhecida como o Triângulo de Ferro.
tôi muốn trả lời bổ sung thêm. Vì sao các Củ Chi nó lại ác liệt như thế? Xin nói rằng Củ Chi là cái hướng tấn công và hướng phòng ngự chủ yếu đối với thủ đô Sài Gòn. Numa das pontas do Triângulo de Ferro ficava Củ Chi, dos distritos mais bombardeados de todo o Vietnã do Sul. Nếu bây giờ khách đến Củ Chi thì không thể nào hình dung cái cảnh hoang tàn, mất mát, đổ nát trong thời kỳ mà chúng tôi trực tiếp đánh với Mỹ. Bởi vì địa hình địa vật nó không phải còn như thế này. Các cây cối các bạn thấy đây, đó là cái mầm cái chồi nó tái sinh trở lại sau khi mọi Mỹ rút khỏi Củ Chi. Chứ đang đánh nhau với Mỹ thì Mas, apesar dos constantes bombardeios, a resistência aos norte-americanos continuava. Para escapar da destruição apocalíptica, os comunistas de Củ Chi tomaram uma decisão espantosa: mudar para debaixo da terra. Em poucos meses, milhares de soldados e seus familiares cavaram uma extraordinária rede de túneis. Foi nessa imensa cadeia de túneis subterrâneos interligados que eles viveram durante 10 anos. A antropóloga Simone Clifford Jagger veio ao Vietnã para pesquisar mais esses túneis e as pessoas que os construíram. A rede se estendia por 250 quilômetros. Os norte-americanos nunca descobriram sua verdadeira extensão. Uma divisão norte-americana até estabeleceu sua base na área, sem desconfiar que o subsolo dela estava totalmente tomado pelos túneis do Vietcong. Apesar de a região parecer inóspita, a geologia estava do lado dos guerrilheiros. The geology around Củ Chi was very special because the soil around here is predominantly laterite clay with a ferric binder. It was easily workable, and it meant that the Viet Cong were able to construct this complex network, but at the same time, at the top, it actually dried similar to concrete. So, in essence, even though this ground looks rock hard, if you actually have a dig at it, it's pretty easy to work. As entradas dos túneis tinham que ser resistentes para sustentar o peso de veículos blindados e eram muito bem camufladas. Where is it? Wow. Mesmo que uma pequena entrada desta fosse descoberta, só um soldado norte-americano muito magro poderia ir atrás do Vietcong dentro dos túneis. Hands up, where I see for you. So I get in. Turn right. After that, left, you can see fighting bunker. So this is a loophole. Viet Cong sentries would have stood watch here and looked for any movement out in the jungle. This is the ideal height for either a man or a woman to stand and watch guard with a rifle on their shoulder, ready to fire at any intruders to the area. So it would have been effectively a sniper position. And looking at this from outside, it would have been incredibly well camouflaged. And the Americans out there wouldn't have known where the shots were coming from. Esse abrigo subterrâneo era apenas a primeira camada do solo de Củ Chi. A rede de túneis dá uma ideia do tipo de inimigo que os Estados Unidos enfrentaram. Sun Tzu, in The Art of War, written 2,500 years ago, said, "Know your enemy." We didn't know our enemy. Para entender realmente o que o Vietcong tinha arquitetado, Simone Clifford Jagger resolveu descer para ver como era a vida nos níveis inferiores dos túneis. Wow, these mushrooms. Just shows how incredibly damp it is down here that mushrooms are able to grow.
It would have been pretty hard to breathe down here at the best of times, but with the dank air and the mushroom spores and everything, it would have taken some getting used to. Another incredible feature of the tunnel complex is the ventilation system. This is a ventilation hole, and it runs right up to the surface, about 6 or 7 meters, and fed fresh air down into the tunnels below. But nevertheless, even though there were these tubes going up to the surface, the air in here is very close. Your lungs would have had to become acclimatized to the shallow breaths and the dampness, and a lot of breathing problems resulted from that. Porém, famílias inteiras viveram aqui durante vários anos. Havia escolas, hospitais e até teatros dentro dos túneis. So, now going down into the third level of the tunnel complex, which is the final level, and we're down about 10 meters below ground. As you can see, the composition's changed quite a lot. It's much harder. There's more kind of rock formations, and it's obviously a lot damper as well. There's some mold growing here, different kinds of lichens. It's absolutely tiny. I mean, I can hardly go anywhere without crawling on my hands and knees. A resistência em Kushi continuou até depois da ofensiva do Tet. A rede de túneis nunca foi destruída. Mas enquanto esta luta subterrânea continuava, 150 quilômetros ao norte, os norte-americanos se envolveram na batalha que seria a mais sangrenta de toda a ofensiva do Tet. – 20 de fevereiro de 1968. Já haviam passado 3 semanas da ofensiva do Tet, o devastador ataque surpresa do Vietcong às cidades sul-vietnamitas. Mais de 500 norte-americanos tinham morrido ou ficado feridos. Na bela cidade universitária de Hue, a batalha continuava sangrenta. Foi o que aconteceu aqui que acabou mudando o curso da Guerra do Vietnã. Nguyen Thi Hoa foi uma das jovens que participou da batalha nas ruas. Cảm nhận của bản thân tôi là 26 ngày đêm chiến đấu ở thành phố Huế thì thấy rất ác liệt. Nhưng mà bằng không phù hợp, nhưng mà vì lòng là chỉ là cảm thụ, là thấy là vì răng dân mình. As equipes de TV norte-americanas foram cobrir o conflito sangrento em Hue. E as emoções dos combatentes do Vietcong como Hoa começaram a encontrar eco nos Estados Unidos. Tet exposes psychologically that America may never ever be able to achieve a final victory over the North Vietnamese and the South Vietnamese insurgents. Because what Tet shows is that North Vietnam and South Vietnam are willing to stay the course, are willing to take large numbers of casualties, whereas the Americans that face them may not have that political will. Em Hue, o número de mortos continuava aumentando enquanto eles lutavam para sair daquele beco sem saída. Foi uma batalha de infantaria, a Stalingrado da Guerra do Vietnã. Mas até quando usavam armas menores, as tropas norte-americanas ainda mantinham a superioridade tecnológica de uma superpotência. Na ofensiva do Tet, os norte-vietnamitas usaram uma arma projetada quase 20 anos antes, o AK-47. Do outro lado, a maioria dos norte-americanos estava armada com o moderno rifle M16. Por ser mais preciso e sofisticado, ele deveria ter garantido a vantagem dos norte-americanos.
Enviados aos norte-vietnamitas pela União Soviética e pela China, o Kalashnikov AK-47 era uma arma simples e resistente. Era um rifle de assalto projetado para fazer vários disparos com uma bala maior que a do M16 e com um alcance bem menor. Loại là loại bộ binh, loại chiến đấu là tác dụng nhất. Nó liên thanh mà nó thuộc vũ khí nhẹ gọn mà tác dụng lắm. Có những cái bỏ dưới nước 3 tháng đem lên bắn vẫn tốt như thường. Còn AR-15, M16 hay bị kẹt. O AK-47 também era bem simples e podia ser usado por voluntários inexperientes. Được huấn luyện là B41, B40 là AK của mình, là tiểu liên, cối cá nhân là sống của mình. Ngoài trong là cái nòng là sắt, nhưng mà ngoài là bằng giấy, có tông dày để là ép lại. Nhưng mình bắn là cái số này mình đốt cháy. O Major John Tulloch lutou no Vietnã com as forças do ANZAC, na Nova Zelândia. Sua unidade foi equipada com um M16 norte-americano. Embora ele tenha enfrentado as balas do AK-47, esta é a primeira vez que atira com a arma do ex-inimigo. My feeling is that the AK might be more appropriate to the jungle. Would you agree? Yes, it's maneuverable because of the foliage around you. Because of its rear sight, it allowed for me to use both eyes open because you want the full peripheral of your vision. It is basic. It has got a nice, what I would say, solid feel for it. Well, the magazine is a good example. I look at the difference in the steel and the machining there. You're talking about this being able to get dented. That's not going to get dented in a hurry, is it? No, and that is the true difference in the weapon. A maior vantagem do AK-47 era sua estrutura sólida, muito apropriada para a utilização na selva. E qualquer um atirava com ele, um homem destreinado ou até uma criança. Mais uma vez, um elemento simplório fez com que os norte-vietnamitas suplantassem a sofisticação dos Estados Unidos. Mas havia uma outra arma mais simples ainda que John Tulloch enfrentaria no Vietnã. A armadilha. No Vietnã, ela teve um papel decisivo nessa guerra de alta tecnologia. Armadilhas custam barato e qualquer um pode fazer. E para o Vietcong, montá-las era mais um exercício para aumentar o moral. Đánh bẫy là cái đó là một cái sáng kiến độc đáo của Cô Chi. Cái cách chịu đánh du kích, tức là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh tâm hồn, vũ khí nào đánh cũng được, mà ai đánh cũng được. Này. Em algumas áreas, as tropas norte-vietnamitas fabricavam barras com setas de aço para essas armadilhas. Mas, para a maioria das pessoas, um simples bambu já bastava. Ele era cortado na forma de pequenas estacas pontiagudas, chamadas pandis. Up ahead I've made a small trap with sharpened bamboo stakes in the bottom. It's in that area there. So I just, that would, this is something I would imagine they would have made with the stakes in the bottom. No, that's absolutely a very simple panji stake trap. The guy treading on that, he's got 80 pounds on his back carrying his weapon, his full weight suddenly going through there. That will go straight through his boot, through his calf muscle, shear that. That's as good as any anti-personnel mine. Yeah. Mas como o Vietcong fazia para não cair nas próprias armadilhas? There were signs. One that was a standard one in Phuc Thu province
a leaf and a twig going through it, coming through like that, would be laid on the ground with all the other rubbish that would be lying there. I, as a VC, would see that lying on the ground, and this particular twig here is lying to the right of the main membrane of the leaf, would point to the fact that 3 to 5 meters ahead is a trap. Na época da ofensiva do Tet, o Vietcong já estavam experientes em armar minas e fazer armadilhas com explosivos. E com todas essas minas e armadilhas, eles acabaram causando muito mais mortes do que com suas armas. The reality of a guerrilla war was very difficult for American soldiers to take. Specifically the use of booby traps and mines. All of these things are, more, as far as morale is concerned, very difficult to deal with. And I had been standing, having a little talk with and sharing a cigarette with one of my men. And word came back up the file to move out. And I put my hand on his shoulder and I said, okay, let's go. And immediately after that, there was a big explosion. And I hit the ground and smoke kind of cleared away and I got my wits back about me and I realized, I looked down and I was intact. But the man whose shoulder I'd had my hand on had stepped on the mine. From just below the knee down, his right leg was just gone. I've never seen bleeding like that before or since. Blood just ran out of the stump of that leg like water out of a faucet. Terrible thing to look at. And after a couple of minutes, he said, my leg's gone, isn't it? I said, well, part of it is. He said, well, then just get me the hell out of here. So we did. We got him dusted off. And when that medevac left, I got down on my hands and knees and I vomited. Situações inesperadas e violentas como essa eram comuns para os soldados norte-americanos no Vietnã. Gradualmente, isso começou a pesar. The state of tension that these men must have been living in, hour after hour, day after day, must have been almost incomprehensible. Morgan O'Connell é especialista em estresse de combate. Ele trabalhou com veteranos desde a época da Segunda Guerra até a Guerra do Golfo. Agora, ele estuda os distúrbios psicológicos causados pela guerra nos veteranos do Vietnã. Ele diz que as circunstâncias especiais da Guerra do Vietnã tiveram graves consequências no moral dos soldados norte-americanos. Being terrified in the context of the Vietnam War, I think it was a unique experience. You see the consequences of booby traps or the unseen enemy, your mates being killed, you can't go in to rescue them. No human being can cope with that indefinitely. John Young é um veterano do Vietnã e é um caso típico entre os ex-soldados que Morgan vem estudando. Em 1967, John era líder de um batalhão da 9ª Divisão de Infantaria. Embora tivesse apenas 21 anos, ele era um veterano experiente, competente e seguro. Mas uma batalha mudou tudo. Numa missão de busca e destruição no delta do rio Mekong, quase 2/3 dos homens dele foram mortos ou ficaram feridos. After that battle, I was not concerned very much with the military mission. I mean, I still did what I was told to do, but I was interested in keeping these people alive. And when I went out on an ambush, I went to where they told me to go, and I set up defensively. I wasn't out there to look to find somebody and kill them. I set up defensively to protect myself. And I'd stay there in position for as long as they told me to stay, and then I'd come back. Losing the people, losing men will do that. I mean, it just changes your outlook. It just became the idea of surviving. O moral é fundamental para o sucesso de qualquer exército. E o moral dos norte-americanos estava em plena decadência.
Enquanto a ofensiva do Tet chegava perto do seu clímax sangrento, a determinação do Viet Cong não mostrava sinais de fraqueza. O exército norte-americano no Vietnã era uma tropa convencional preparada para enfrentar uma batalha tradicional. Mas o Viet Cong era um inimigo extremamente incomum. The Viet Cong resistance wasn't just men fighting, it was women fighting, it was young people fighting, it was old people fighting. It was the whole community. Hoje em dia, no Vietnã, dezenas de museus e memoriais funcionam como testemunho desse inimigo peculiar dos Estados Unidos e da determinação dele. A história de Vo Chi Sinh é típica. Em Cu Chi, ela já era uma guerrilheira voluntária aos 13 anos de idade. Thì nếu mấy anh trai làm những chuyện nặng được thì mình quyết tâm mình cũng sẽ làm được cái đó. Rồi cái thứ hai nữa thì bây giờ bổn phận mình là nữ. Nhưng mà mình thấy cái là bây giờ cái lòng căm thù là gì? Quê hương. Còn tất cả trong gia đình cái căn nhà đó đều cháy rụi hết. Cho nên từ cái chỗ đó mà thúc giục cái tuổi thanh niên mình là dù khó khăn thế nào cũng vượt qua được. Tuy là nữ nhưng vẫn mà làm. 26 de fevereiro de 1968. Quatro semanas após a ofensiva do Tet, as últimas tropas da resistência norte-vietnamita estavam isoladas na região de Hue. 4.000 norte-americanos já tinham morrido ou estavam feridos, mas esse número era 10 vezes maior do lado inimigo. A ofensiva do Tet tinha sido uma vitória norte-americana esmagadora. Então aconteceu uma coisa extraordinária. Os norte-americanos haviam vencido, mas no mundo todo, a ofensiva do Tet passou a ser vista como uma vitória norte-vietnamita. Examinando a enorme quantidade de filmes dos noticiários, Scott Lucas identificou o momento em que o povo norte-americano ficou contra a guerra. A reportagem especial de Walter Cronkite, o principal jornalista da TV norte-americana em Hue. Here in these ruins can be seen physical evidence of the Viet Cong's Tet Offensive. But far less tangible is what these ruins mean, and like everything else in this burned and blasted and weary land, they mean success or setback, victory or defeat, depending upon whom you talk to. Assistida por milhões de pessoas, a reportagem causou um impacto instantâneo na classe média norte-americana que até então vinha apoiando a guerra. What the Cronkite broadcast does is more important as being a symbol of the futility of the war, and futility which is brought to the American people not by their politicians, but by the news media. Walter Cronkite had gotten on American television and said Americans should no longer listen to the statements made by their military that saw silver linings in every cloud. It seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. But it is increasingly clear to this reporter that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could. A ofensiva do Tet pode ter sido uma vitória militar dos Estados Unidos, mas reportagens como esta fizeram os norte-americanos pensarem se essa guerra valia a pena. E no gigante número de mortes. Turn on a little spigot of blood. Drip, drip, drip. And over 10 years, 12 years, 15 years, that spigot of blood will force that great world power to eventually question whether or not that war's worth it. You will not defeat that country in a typical sense, but that country will wind up going home.
No Vietnã, os Estados Unidos venceram todas as batalhas, mas perderam a guerra. Armamentos modernos e um enorme poder militar não conseguiram subjugar o moral e a criatividade dos comunistas vietnamitas. Não foi a primeira, nem a última que uma grande potência subestimou seu inimigo. Em 1973, as últimas tropas norte-americanas foram retiradas do Vietnã. O preço? Mais de 2 milhões de vietnamitas e norte-americanos mortos e feridos. 2 anos depois, o governo sul-vietnamita caiu e o país voltou a se unir, governado pelos comunistas. Versão brasileira, Clone.